Sejam bem-vindos, meu nome é Felipe Siqueira e nós estamos indo para o vídeo número 2 da série Caçador de Códigos. Se você está chegando agora, não sabe o que esse nome quer dizer, eu considero como código uma frequência, um pensamento, um modo de ver o mundo de uma pessoa. Então, quando eu falo que eu caço os códigos, eu vejo pelas pessoas que são bem-sucedidas, pelas pessoas que eu admiro, pelas pessoas que têm os resultados que eu quero chegar, e tento entender como funciona a cabeça delas para que eu consiga copiar essa frequência, copiar esse código, instalar em mim e a partir disso eu também conseguir ter os resultados parecidos com esse. E eu estou muito feliz em fazer esse vídeo número 2, que no primeiro vídeo um seguidor nosso, Fagner Matos, ele pediu para que eu fizesse a análise de um vídeo bem antigo, é uma entrevista do Bruce Lee, né, é conhecida como a entrevista perdida do Bruce Lee de 1971. E essa entrevista ela é repleta de códigos. Eu já tinha ouvido falar um pouquinho sobre Bruce Lee, mas nunca tinha me aprofundado na vida dele, em saber quem ele era, e procurei também não me aprofundar muito para que eu pudesse fazer uma análise fria somente da entrevista, que foi o Fagner que pediu. Fagner, muito obrigado. E vamos lá, vamos começar já falando sobre como foi essa entrevista. A entrevista é em preto e branco, o link vai estar aqui na descrição. Sugiro que você assista a entrevista completa para ver quais códigos você pegou e se passou algum aí que você possa colocar aqui nos comentários para que a gente possa enriquecer e aprender cada vez mais com esses conteúdos. Logo no começo da entrevista, o entrevistador pergunta para o Bruce Lee se ele sente incômodo, pois os filmes que ele acabou gravando na China, em Hong Kong, eles foram dublados, né? E o Bruce Lee diz que ele não se incomoda. O que ele acha difícil é porque ele fala cantonês e ele precisa achar os termos corretos para expressar o que ele quer falar na hora de que isso for traduzido para o mandarim. E aqui eu já peguei um primeiro código. Essa é logo uma das primeiras frases que ele fala. E eu já pausei o vídeo, já comecei minhas anotações, que muitas vezes a gente não presta atenção no real significado das palavras que a gente usa. Eu passei a olhar um pouco melhor para isso, agora trabalhando como copywriter, que a gente precisa encontrar as palavras corretas, né? Então o pessoal do marketing normalmente busca usar palavras que possam tanto soar melhor quanto expressar melhor o que eles querem dizer. Mas a maior parte das pessoas não fazem isso, a maior parte das pessoas não buscam entender o que as palavras realmente querem dizer e acabam às vezes até arrumando desentendimentos por falar uma coisa e querer dizer outra totalmente diferente. Então aqui já tirei um código para aplicar para a vida, que é o que? A gente saber exatamente o real uso das palavras e o que elas querem dizer. E você consegue isso como? Lendo e estudando, não tem outra forma de conseguir isso, né? Um pouquinho mais à frente, o entrevistador afirma sobre o sucesso dos filmes, né, do Bruce Lee, que ele não usa dublê, né, isso é bem interessante, que é ele mesmo que fez todas as cenas, né, não podia ser diferente porque ele é um lutador que virou um ator, então não faz sentido que fosse o contrário isso, né? E nessa hora, quando o Bruce Lee vai responder essa pergunta, ele fala que no princípio ele não sabia que o que ele praticava ia levar ele até ali. Então, quando ele estava lá no começo, aprendendo a lutar, aprendendo as artes marciais, ele não sabia que isso ia encaminhar para trazer ele até todo o sucesso que ele teve na época. Isso, um cara que fala isso também é o Steve Jobs, quando ele vai fazer um discurso em Stanford, em Harvard, acho que é em Stanford, se eu não me engano, numa universidade, apesar de ele não ser formado, ele fala que muitas vezes em nossa vida a gente acaba ficando um pouco perdido. E ele dá um exemplo que é como se fosse aquele desenho de pontinhos que a gente vai ligando os pontos. Quando você está ligando alguns pontos, você ainda não sabe o que aquilo significa muito bem. Mas quando você terminar todos os pontos lá na frente, você vai olhar para aquilo e vai enxergar um desenho completo. Então, quando o Bruce Lee cita isso, ele fala que ele não sabia que aquilo ia levar ele até lá, mas ele estava dando o melhor dele para fazer aquilo. E ele também fala que a arte marcial tem um significado profundo na vida dele e que tudo que ele aprendeu veio das artes marciais.
Eu acho muito bacana isso, que a maior parte das artes marciais, elas têm muitas disciplinas, muitos códigos que a gente pode aplicar em diversas áreas da vida, né? Então, hierarquia, disciplina, respiração, movimento, tudo são coisas que a gente consegue aplicar para a vida. Então, é algo também interessante, caso você faça alguma arte marcial, quiser escrever aqui embaixo o que você considera, que muda a concepção, coloca aqui para mim, que eu vou ter o maior prazer em ler todos os comentários. Depois disso, eu fiz um adendo aqui, que o Bruce Lee ele responde uma boa parte dessa entrevista, ele está com a mão aqui próxima ao olho, ele fica meio reencostado assim, com a mão próxima ao olho. Isso na linguagem corporal, ele está demonstrando inteligência, né? Ele quer demonstrar que ele é mais inteligente do que se ele tivesse normalmente ali, né? Uma postura, o corpo está transmitindo esse tipo de mensagem. E depois eu descobri, claro, que ele é filósofo também, então não foi ao acaso, né? Normalmente você vê que pessoas que normalmente têm em peças publicitárias, quando eles querem transmitir esse tipo de informação de uma maneira subliminar, normalmente você vê pessoas, quando estão pensando, elas estão ou com a mão aqui, ou com a mão no queixo, olhando para cima, normalmente com o olhar fixo em algum lugar, para demonstrar algum tipo de pensamento. Então a maior parte dessa entrevista, você pode reparar quando você assistir, ele vai estar com o dedinho aqui demonstrando que ele é um cara que pensa muito. E realmente ele pensa, porque eu lembro que no 7º minuto da entrevista, eu já estava com essa folha aqui quase inteira escrita, lotada de códigos. Então realmente é uma entrevista muito rica. Vamos lá, vamos para o próximo ponto. O entrevistador pergunta ao Bruce Lee sobre a escola que ele abriu em Hollywood. O Bruce Lee, depois que ele veio, né, de Hong Kong, da China, enfim, ele abriu uma escola em Hollywood de artes marciais. E muitos atores foram para aprender com ele como lutar, movimentos, enfim, toda essa parte do que ele estava ensinando, né? E ele fala que os atores não foram só buscar aprender arte marcial. Ele dá um sentido um pouquinho mais profundo porque a gente aprende. Ele diz que qualquer tipo de conhecimento conduz ao final ao autoconhecimento. Nessa hora eu pus pause e comecei a achar o código por trás disso. Qualquer tipo de conhecimento conduz ao final ao autoconhecimento. Essa é uma frase muito poderosa. Eu quero que você pare um pouquinho e analisa o que você gosta de aprender. O que você se interessava quando você era criança, o que você se interessa hoje em dia, o que você buscou aprender. Tudo isso que você busca aprender, na verdade, você está se autoconhecendo. É algo que está sendo expresso de dentro para fora, e você está conseguindo externalizar isso buscando esse tipo de conhecimento. Então, principalmente ele diz que a arte marcial é uma forma de expressar o corpo humano. É uma das formas que ele usa para expressar o corpo humano. E aí eu comecei a entender até um pouco melhor todo tipo de arte, né? Tem gente que se expressa melhor através da música, tem gente que se expressa melhor através de artes, de pintura, enfim. Cada pessoa tem ali a sua forma de se expressar. E realmente isso é algo que é um autoconhecimento. Quando você aprende algo novo, você está, na verdade, buscando algo lá dentro que se interessa por aquilo que você está aprendendo. Eu achei sensacional essa frase, eu marquei, pus bastante amarelinho aqui, e é uma frase que eu vou levar muito na minha vida. No próximo ponto aqui, o Bruce Lee mostra que ele tem uma visão generalista, né? Ele não acredita, o entrevistador pergunta sobre os estilos de luta, e o Bruce Lee fala que ele não acredita em um só estilo, ele acredita na verdade na luta, né? E ele fala que quando você começa a ir só para um estilo de luta, só judô, só karatê, só boxe chinês, você começa a cristalizar, e isso acaba virando uma doutrina, e as pessoas acabam ficando presas e separadas. De novo, quando ele falou isso, eu pus o pause e comecei a analisar o mundo, né? Como faz muito sentido isso que ele falou. Normalmente o próprio ser humano ele acaba fazendo isso um pouco com religiões, por exemplo. Cada uma aceita ali o que é a sua e não quer saber do que a outra quer dizer.
né? E nas lutas ele fala que isso também é da mesma forma, você acaba virando uma doutrina a partir de uma luta e você segue aquilo e é só aquilo. E isso te cristaliza, isso te limita. Por quê? Porque você não consegue ampliar o seu pensamento, ampliar o seu conhecimento para conseguir aprender mais, se desenvolver melhor, né? Então, quando ele fala isso, eu também parei e comecei e pensei, né? Beleza, peguei o código. E agora, como que eu posso aplicar isso na minha vida? Bom, onde eu estou olhando para um lado só cristalizado? O que eu acredito como uma verdade absoluta que eu posso olhar para alguém próximo a mim que tenha um ponto de vista diferente e entender, tentar interpretar o jeito que essa pessoa vive, o que essa pessoa faz e tentar fazer algum sentido para que eu possa evoluir, para que isso possa trazer um conhecimento novo para mim. Então também foi um ponto muito bacana da entrevista. Um pouquinho depois chegou num ponto que realmente nessa hora eu travei um pouco, eu tive que ouvir repetidas vezes para conseguir entender e depois eu pedi para minha esposa, eu tive que explicar para ela repetidas vezes até que eu conseguisse formatar uma forma para que eu pudesse explicar para vocês de uma maneira que desse para se entender. Falando ainda um pouco da escola, né, o entrevistador fala para o Bruce Lee que os atores foram atrás dele para expressar, para poder aprender, né, para expressar o corpo humano. E o entrevistador fala que assim, expressar o corpo humano é uma atuação. E nessa hora o Bruce Lee fala, é um não atuar atuando ou um atuar não atuando. Nessa hora eu pausei e falei, meu, não entendi nada. O próprio entrevistador fala assim para ele, eu me perdi. Aí ele começa a fazer uma explicação. Ele fala que o ser humano ele é metade instinto natural e a outra metade é controle. Então eu interpretei da seguinte forma, a gente é metade selvagem e metade racional. A gente racionaliza sobre as coisas que a gente vai fazer, mas no fundo a gente é um ser selvagem. Que se não tivesse a racionalização, se a gente não tivesse o conhecimento, seríamos, claro, muito mais selvagens, né, da maneira mais pura do humano em si, sem o raciocínio lógico, né? E aí ele fala justamente isso, num extremo você vira um total selvagem e no outro você é um completo robô. E ele fala que os próprios extremos não devem acontecer, que os dois têm que trabalhar em sintonia para que para que o ser humano possa se expressar, né, de uma maneira harmônica. Então ele fala que isso é o ideal. O ideal é uma naturalidade desnatural ou uma desnaturalidade natural. E um dos exemplos que eu vou usar aqui para tentar expressar isso, para que você possa entender, é quando ele era um lutador que virou ator, e existem também os atores que tentam aprender uma luta para que eles possam figurar como lutadores, né? Então, para o Bruce Lee é muito mais fácil ele fazer uma cena de luta porque ele já é ator, ele já é um lutador. Então, para ele está sendo natural. Para quem é um ator, aprender uma luta para fazer uma cena fica aquela coisa um pouquinho mais forçada. Então, de novo, fica aquela coisa robô, porque o cara tá preocupado com o movimento, em fazer certinho, não sei o que e tal. E para quem já é lutador é algo muito mais simples. Então ele fala que o ser humano tem que trabalhar na harmonia, de ter um pouquinho do selvagem ali, daquilo que vem de dentro, das vontades que vem de dentro, com a racionalização do que ele pode fazer e do que ele não pode fazer. Tá? Essa parte aqui foi muito assim complexa, recomendo que vocês assistam, e ela é tão complexa que no fim da entrevista o próprio entrevistador, ele termina, ele ainda faz assim, ó, e concordando com o Bruce Lee, como dizendo que, acabou essa pergunta, né, como ele não quisesse mais voltar, que tipo, ufa, essa pergunta passou. De novo, como ele é um filósofo, ele se expressa muito e ele busca o uso de palavras, enfim. Para pegar código tem que pausar, voltar, ouvir de novo, até que você consiga entender. E para mim isso faz sentido, né? A gente pode aplicar isso da nossa vida, de que forma? Eu vejo isso um pouco como, eu vou usar aqui um termo para que também vocês entendam, como os atletas, né? Os atletas, eles treinam de maneira incansável, né? De maneira sem parar, para que no dia da competição ele não precise
ele esteja afiado, ele esteja 100%, com todos os músculos em ordem, com tudo aquilo para que ele possa dar o melhor dele na competição. Então, eu vejo isso nesse trecho da entrevista. Eu vejo que a gente deve se preparar tanto que quando acontecer uma situação a gente esteja preparado para ela. Tá? Esse foi o código que eu peguei nesta parte. O entrevistador volta, eu particularmente, tá? Isso é uma visão pessoal, eu não gostei muito do entrevistador porque ele queria muito, eu não sei se também o programa da época como que era, mas ele queria puxar muito as questões para uma parte superficial da conversa. E o Bruce Lee, por ser filósofo, ele busca uma parte muito mais introspectiva, uma parte muito mais filosófica. E toda vez que ele estava dando uma resposta, sensacional, o cara aí cortava, voltava para uma pergunta superficial. Eu achei isso meio chato na entrevista. Peço também que se você assistiu, comenta aqui o que você achou. Mas mesmo assim, dá para continuar tirando muita coisa boa. E aí ele pergunta a diferença entre o boxe chinês e o boxe. E o boxe, que seria o boxe norte-americano, né, o boxe dos Estados Unidos. E o Bruce Lee fala, poxa, a gente usa perna, usa cotovelo, e ele fala que quando você refere a luta para o esporte, ele fala que tem regras. Então, por exemplo, quando uma luta vira um esporte, você não pode enfiar o dedo no olho, não pode chutar as partes baixas. Só que ele fala que numa luta, por exemplo, hoje em dia, claro, na civilização que a gente vive, dificilmente você vê uma briga na rua. Mas numa briga, não tem regras. Não tem como você falar, não, não pode enfiar o dedo no olho. Não, numa briga o cara pode ser que ele saque um spray de pimenta no seu olho e você não conseguir enxergar e se torne um alvo fácil ali. Então, quando ele cita isso, ele ainda fala assim, você tem que treinar cada parte do seu corpo, né? Você tem que estar preparado. E de novo, para quem está vendo a entrevista ali superficialmente, ele entende que, poxa, eu tenho que treinar meu corpo para uma luta. O código disso qual que é? A gente tem que estar preparado para tudo que pode acontecer na nossa vida. Seja no nosso trabalho, seja na nossa vida pessoal, pensar, igual o livro da Arte da Guerra, pensar quais são meus defeitos, quais são meus pontos fracos, como que eu posso melhorar nisso, para que quando acontecer uma situação, eu possa estar preparado para conseguir lidar com aquilo e sair vitorioso, e sair bem daquilo. E não que aconteça alguma coisa que possa acabar comigo literalmente. Então esse foi o código que eu peguei nesse trecho e eu acho que se você ainda não deu o like por esse código aqui, eu acho que eu ganho o seu like agora. Né? E claro, se você não for inscrito também, aproveita e já se inscreve no canal para que você continue recebendo os vídeos aqui do Caçador de Códigos aqui. Tá? Vamos para o próximo código. Ele diz o seguinte... Para mim, a arte marcial consiste em expressar a mim mesmo honestamente. Isso é muito difícil, você precisa treinar para você ser honestamente. Tem que manter seus reflexos em forma para quando queira já esteja aí. De novo, ele cita que ele se expressa honestamente, ele fala que quando ele está lutando, ele está sendo ele puro, né? Ele está conseguindo expressar tudo que vem de dentro dele e ele treina muito para que quando ele precise, ele já possa executar um movimento muito rápido. Ele ficou conhecido por ser um dos caras muito, muito rápidos. O primeiro filme que ele fez, ele era um coadjuvante, né? Existia um outro ator principal, e eles diminuíram a velocidade dos golpes do Bruce Lee para que não parecesse que ele fosse mais rápido que o cara principal. Então realmente ele é um cara assim, que ele levava tudo isso muito a sério. Né, todo esse treinamento, toda a arte marcial, toda essa disciplina dele se refletia na arte dele. E é isso que eu convido que você olhe para esse código e instale na sua vida. Como eu vejo minha carreira, minha vida, minha família, meu trabalho, as coisas que eu faço, o quão sério eu levo isso para que quando as coisas aconteçam eu esteja 100% preparado. O outro ponto, que é o ponto mais clássico dessa entrevista, que eu tenho certeza que se você não viu a entrevista inteira, você já deve ter visto pelo menos esse corte, esse trecho em algum lugar, é quando o Bruce Lee fala da água. Né? Ele fala o seguinte pensamento sobre a água. Ele fala, esvazie sua mente, não tenha forma,
seja moldável como a água. Se você colocar a água em uma xícara, ela se transformará numa xícara. Se você colocar a água numa garrafa, ela se transformará numa garrafa. Se você colocar a água num bule, ela se transformará no bule. A água ela pode fluir, como ela pode amassar. Seja como a água, meu amigo. Esse trecho também é muito profundo, a gente pode analisar ele de diversas formas, tá? Mas o principal deles é o quê? Você tem que ser como a água. Em que ponto? Se você tiver, ele cita, né, alguns potes, né, xícara, garrafa, bule. Então isso é o quê? Isso é você conseguir se adaptar aos ambientes em que você está. Você não vai deixar de ser quem você é. Você não deixa de ser água, mas você consegue se adaptar ao ambiente em que você está. E isso é muito importante para a nossa vida toda, porque diversos momentos a gente é colocado em diversos desafios e você conseguir se adaptar àquele ambiente pode ser muito importante para que você consiga ter sucesso nesse momento que você precisa. Então, ter uma adaptação muito rápida é muito importante. O próximo ponto, ele fala que a água ela pode fluir ou amassar. De novo, a água ela não para, ela é como um rio. Ela continua indo sem parar. E quando ela quer, com a força da natureza, ela pode sim se transformar num tsunami e acabar com tudo que vê pela frente. Então, ele fala que da mesma forma que ela pode ser sutil e suave, fluindo, ela pode amassar e fazer um estrago. Seja como água, meu amigo. Então, esse também foi um código muito bom. Se você estiver anotando aí, pode anotar de novo. É bacana ver ele falar, porque ele é um cara, como ele é um ator, ele gesticula muito, ele faz com o rosto, ele fala algumas coisas assim, é muito bacana. Assiste a entrevista, porque está muito boa. O entrevistador chama ele, né, menciona o Bruce Lee como um superstar, né, uma super estrela. E o Bruce Lee fala que ele não gosta de ser chamado dessa forma. Isso demonstra a humildade dele. Ele é um cara que, apesar de ter tudo que ele tem, né, que ele tinha, todo o glamour que ele alcançou na época, ele se mostra como uma pessoa bem humilde. Ele fala que ser um superstar é uma ilusão. Né? Ele quer ser conhecido, ele entende que ele fez muito sucesso, mas ele prefere ser chamado de super ator, ele fala, do que uma super estrela, porque ele fala que estrela é como se fosse algo que fosse separado, algo que fosse impossível de alcançar. Ele também fala o entrevistador pergunta para ele sobre a aceitação do público norte-americano em ter um rosto chinês, né? E aí o Bruce Lee ele dá uma resposta totalmente surpreendente, né? Porque você imagina assim, o pessoal norte-americano, quando principalmente nas épocas anteriores, anos 40, 50, 60 e 70, igual aos japoneses também que fazem isso, eles são muito, eu não digo, vou usar o termo panelinha. Então, poxa, a gente aqui tá unido, tal, beleza, e aí vem um cara lá da China e começa a fazer um grande sucesso aqui, mais sucesso do que os nossos atores daqui. Então o entrevistador pergunta isso para ele sobre o que ele pensa a respeito disso, né, de ser um rosto totalmente diferente, e ele dá uma resposta que ele olha os dois lados da moeda. É muito bacana porque ele fala assim, se eu fosse um investidor de filmes lá na China e viesse um estrangeiro e começasse a fazer muito sucesso lá, eu também ia olhar para esse cara não com tanto bons olhos assim, né? E isso mostra para ele de novo que ele é um cara muito humilde e que ele sabe olhar o outro lado da moeda. Muitas vezes no nosso dia a dia, a gente acaba olhando só a nossa verdade, só o que está acontecendo com a gente. Mas a gente nunca olha o lado do outro. Eu faço esse exercício há muito tempo já e é algo que mudou muito até a minha forma de viver. Quando acontece qualquer tipo de situação com outras pessoas, eu tento ver qual é o lado da moeda da pessoa. O que a pessoa estava pensando quando ela falou aquilo, o que a pessoa estava sentindo quando ela falou aquilo. E o principal de todos, que daí eu quero que vocês anotem, o que eu faria se eu estivesse no lugar daquela pessoa. Porque às vezes a gente é muito bom em criar escudos e defesas e criticar a pessoa pela atitude que ela teve. Mas se a gente estivesse no lugar dela, talvez a gente tivesse uma atitude pior ainda do que ela.
Tá? Então esse também foi um código que eu já vinha aplicando na minha vida, mas quando o Bruce Lee falou isso, eu falei, putz, ele também usa esse tipo de frequência de pensamento. Então eu acho que nesse caso a palavra empatia é algo que deve ser muito praticada por nós. E para fechar, o último código, também acho que na última pergunta, o entrevistador fala para ele se ele ainda se considera chinês ou se ele se considera americano. E o mais bacana é que o Bruce Lee fala, ele não responde de primeira. Isso é a dicotomia. Normalmente, principalmente em entrevistas, quando o entrevistador quer pôr uma pimenta ali, ele dá essa pergunta, você é A ou B? Ele coloca na parede. Se é alguém despreparado, a pessoa já, putz, não sabe o que responder, já fica meio assim, dependendo da resposta que der, pode ser interpretada de diversas formas. E o entrevistador, manda no meio do Bruce Lee, sem pensar. Você se considera chinês ou se considera americano? Né? E aí, ele não responde na hora. Ele devolve a pergunta, ele fala assim, você sabe como que eu gostaria de ser considerado? E aí fica aqueles 3 segundos de silêncio, aí ele fala, somente como um ser humano. Então, de novo, o Bruce Lee, ele olha com humildade e ele se vê igual a todo mundo e é um ponto de vista muito interessante, né? Quando a gente não cria separações entre nós e os outros seres humanos. Gente, Fagner, muito obrigado novamente pela indicação desse vídeo. Eu já tinha ouvido falar sobre essa entrevista, tinha assistido, mas na época eu nem procurava códigos das pessoas. Foi um vídeo que me enriqueceu muito. Agradeço muito a sua sugestão. Você já sugeriu um outro vídeo também, eu vou ver para fazer. Caso você que está assistindo tenha gostado, peça o seu like, se inscreva no canal. Se você tiver a sugestão de algum vídeo que você goste muito, que você saiba que tem um conhecimento ali que está escondido, que você não conseguiu decifrar, manda para mim que eu vou fazer um vídeo com o maior prazer. Tá bom? Gente, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um abraço!